A lei foi aplicada ontem em todo o Brasil. Eu não vou falar, eu vou dizer tudo que ele falou sobre tudo na prática pra você, porque assim, os essa lei vai obrigar você a fazer isso, facial, isso é completamente fácil. Quer dizer verdade, não é argumentos confiáveis, mas sua filha, seu lugar, você nem sequer... Então, pessoal, tava vendo aqui um post do Kim Paim. Kim Paim é esse que não é uma unanimidade entre o pessoal da direita, né? Ele, inclusive, é uma espécie de influencer que é como um cientista político, né, e tudo mais. Ele sempre dá suas opiniões, faz os seus dossiês. Mas o cara não é uma unanimidade. Inclusive, tem muita gente dentro da direita que odeia ele, certo? Inclusive, também os caras... mas acontece que o Kim Paim aí, ele, apesar de se colocar como alguém que está preocupado com o Brasil, né, e tudo mais, ele evita criticar o jato de toga do STF, né? Olha só, se isso aí acontece, né, eu até acharia um pouquinho estranho, né? Certo? Eu não acompanho o conteúdo dele. Eu acho estranho por quê? Porque esse cara, ele não mora no Brasil, ele mora na Austrália, ele está do outro lado do mundo. Então, cara, eu vendo assim de fora, eu até me perguntaria, cara, por que ele estaria supostamente evitando criticar o Xandão e tudo mais, né? Aí a partir disso aí você até poderia definir que, olha só, ele não critica porque ele é a favor dos caras, né? Então ele estaria fazendo uma espécie de jogo duplo, né? Mas enfim, então ele foi falar um pouquinho aqui sobre a tal da Lei Felca, né? Que, bom, não sei se você se lembra, eu acho que com certeza se lembra, né? Mas no ano passado o Felca havia, digamos assim, saído da bolha, né? Quando ele fez aquele vídeo lá chamado Adultização, né? Que aparentemente estava denunciando, não, aparentemente não, isso aí acabou acontecendo de fato, né? Alguns exploradores de adolescentes, né? Tipo aquele Ítalo Santos lá, que justamente por conta desse vídeo aí o cara acabou sendo preso, acabou sendo condenado, né? Aqui no Brasil, você naturalmente já imaginaria que esse tipo de coisa não iria acontecer, né, cara? Certo? Até porque o Ítalo é um cara que tem dinheiro, né, e tudo. Só que, enfim, ainda assim o cara foi preso e condenado, né? Aí então tá. Aí a partir do vídeo Adultização e do seu sucesso, o youtuber Felca, que é o Felipe Bressanin Pereira, né, acabou tendo acabou tendo algum reconhecimento aí da mídia, né, e tudo. Tanto é que ele assinou um contrato com a Rede Globo para estrelar um quadro no Fantástico, né, eu só não sei exatamente quando é que ele vai começar isso aí, né, e, bom, o cara, consequentemente, deve ter arrumado muito dinheiro com isso, né. Aí nesse ínterim veio a tal da Lei Felca, certo? Que claro, né, alguns parlamentares aí acabaram se aproveitando, né, inclusive, né, um aí chamado Alessandro Vieira, que é um cara que já havia dito que se arrependeu de ter votado no Bolsonaro, né. Aí o Kim havia escrito aqui no X, olha só, sabe a Lei Felca? Alessandro Vieira é o autor. Sabe quem começou a tratar Vieira como herói? A turma do Constantino. Aqui ele está falando sobre o comentarista político Rodrigo Constantino, que apesar do cara também não ser uma unanimidade entre o pessoal da direita, né? Ele foi um dos que em 2022 havia se ferrado por conta do jato de toga do STF. O cara teve as suas contas de banco bloqueadas aqui no Brasil pelo Xandão, né? Ele teve seu passaporte bloqueado também, né? Mas enfim, vamos lá. Aqui, sabe quem começou a tratar Vieira como herói? A turma do Constantino, da Oeste, que ele fala também da revista Oeste, né, que eu já havia sacado que seria uma espécie de puxadinho do Partido Novo, né? Eles não são exatamente da direita, eles não são exatamente pró-Bolsonaro. Tanto é que, já havia falado aqui, né? A revista Oeste, ela havia dado um programa para aquele abortista lá, chamado Thiago Pavinato, e tinham auxiliado a lançar aquele, entre aspas, trans de direita lá, chamado Sofia Barclay, certo? Que queria ser um deputado e tudo mais. Acontece que ele havia sido expulso do Novo, certo? E agora o cara tá sem partido. Então não é exatamente um órgão da direita, cara, a revista Oeste. E de toda a direita permitida. Vieira também é autor original da PL das fake news. Enquanto a direita seguir abraçando qualquer antipetista, vai seguir sendo calada, perseguida e destruída. E, cara, isso aí até me fez lembrar que o Tiff, ele havia soltado um vídeo aí, né, dizendo que, cara, a gente tá numa situação aí onde a gente não deveria, né, enquanto direitistas, brigar entre si, certo? Até porque, obviamente, se acontecer esse tipo de coisa aí, a esquerda vai se aproveitar, inclusive o pessoal do MBL vai se aproveitar também. MBL esse que
é aquele negócio, né? É sabor direita, né? Eles não são da direita de verdade, eles são sabor direita. Mas acontece, cara, até para ser um contraponto do que o Tiff havia afirmado, né? Cara, de qualquer forma a gente vai ter que se deparar com esses traidores, com esse pessoal que faz o que às vezes de agente duplo, cara, né? Tem muita gente dentro da direita aí que inclusive até apoia o Bolsonaro e que não presta, cara. E que não presta. Então, cara, bom, por um lado eu até entendo que, pô, a gente tem que eleger o Flávio mesmo, né? E por outro lado, cara, eu penso que, de qualquer forma, a gente vai ter que combater esse pessoal, a gente vai ter que bater de frente com eles, certo? Mas enfim, vamos continuar aqui. Vocês não percebem que ser de direita antigamente era buscar a verdade acima de tudo? Agora um bando de oportunista quer te calar, quer dizer o que você pode e não pode falar, tudo em nome da grande união da direita que só está tentando dar mais poderes a todos os inimigos da direita. Todos sabem que Vieira era um cara mau, era o amiguinho da Tabata Amaral, só eu não sabia, e perseguidor, mas agora tem que apoiar porque o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Sigam tomando e achando gostoso, não estou disposto a usar nariz de palhaço. Bom, a partir do ponto que esse maluco aqui, esse Vieira aqui, ele contribuiu para essa lei, autor da lei, né? E que na prática visa sim colocar mais censura para a população, que é o que vem acontecendo, obviamente a gente tem que ser contra o cara, certo? E tem outra coisa, cara, eu vi que aqui no Hexa, né, teve algumas pessoas aqui, né, tiveram algumas pessoas aqui que andaram falando que, mas o youtuber Felca, em relação à censura, né, imposta por essa lei aí, ele não sabia, ele é inocente. Não, cara. Não, cara. Não, cara. O Felca não é inocente porcaria nenhuma. Ele sabia de tudo isso, cara. Ele sabia do teor que seria essa lei Felca pra cima dos outros, né? Tanto é que até hoje, cara, não, até hoje não, eu não vou falar que, até hoje ele não fez um vídeo indo contra, porque eu sequer procurei isso aí, né? Então não vou ser injusto, certo? Mas ele sempre, né, demonstrou que sabia de tudo, cara, né? Tanto é que, cara, os caras estão comentando aí que ele foi embora para os Estados Unidos, né, talvez por medo de alguma retaliação, né, de alguém aqui no Brasil, certo? Porque, de qualquer forma a lei, ela leva o nome do cara, certo? Então, a partir do ponto em que o cara sabe que ele estaria sendo utilizado para censurar os outros, né, ainda mais sendo um youtuber grande como ele, que saiu da bolha, a primeira coisa a qual ele deveria fazer seria justamente fazer um vídeo explicando, olha só, eu sou contra, e batalhar internamente para, né, tirarem ao menos o nome dele disso aí, cara. Certo? Aí você pega que, em diversas plataformas aí, né, por conta da lei Felca, você tem que ter, né, você tem que ser o maior de 16, o maior de 18, né? E tipo assim, mas acontece que algumas pessoas poderiam até justificar, né? Inclusive tem muitos esquerdistas que tá tentando justificar isso aí, né? Mas acontece que essa lei aí, ela visa combater a pedofilia e tudo mais. Cara, mas você, né, não tá fazendo esse trabalho de forma eficiente, né, aplicando esse tipo de censura, cara, o qual as crianças vão se ferrar de qualquer forma, né? Na prática é isso que está acontecendo, cara. Na prática é isso aí que está acontecendo. Aí o que escreveram aqui embaixo, né? Você está atacando a Oeste também? Cara, vai se tratar você só de estilo desconfiança, ressentimentos. Aí o que havia dito embaixo, o Oeste botou programa pro liberal abortista do Pavinato e ainda ajudou a lançar aquele trans de direita como opção para voto. Não presta. E falando, né, voltando no Felca, né, já que esse vídeo aqui é sobre ele, né? O Felca, isso aí eu não estou colocando como opinião pessoal, né? Isso aí tá aberto para todo mundo, né? O Felca, ele sempre foi uma pessoa meio que inconfiável, meio esquisita, certo? E inclusive, as pessoas estão comunicando aí, né, que, cara, esse maluco aí, antes de fazer o vídeo adultização, inclusive até hoje eu acho que esse vídeo meio que havia sido combinado com o governo, né, o que poderia, né, reforçar a anuência do Felca em relação à tal da lei Felca, né?
Esse maluco aí, ele ficou seguindo um perfil aí de uma jovem, né? Eu ia falar pré-adolescente, não, de uma adolescente, certo? Que estava sendo explorada pela mãe a fazer conteúdo sensual, né? E segundo o que estão comentando aqui, né? Ele havia seguido ela e curtido os seus vídeos por um ano, né? Certo? Aí alguém que poderia estar defendendo o Felca em relação a essa situação controversa aí, né? Até poderia falar, mas acontece que ele estava seguindo e havia curtido, né? Pra dar a impressão de que era um seguidor usual. Cara, mas acontece que, porra, é o Felca, pô. É o Felca, não é um cidadão comum, não é um... certo? Aí você pega isso aí, você pega o histórico dele referente a vício em pornografia, né? Certo? Aí você pega tudo isso, né, e até pode chegar à conclusão de que, olha só, então eu acho que, já que ele inclusive já estava sendo acusado pra cacete de ter uma certa anuência também em relação ao conteúdo que essa adolescente fazia, né? E sem fazer nada, né, pra acabar com isso aí, o vídeo adultização também havia servido pra, porra, os caras estão me impressionando aqui, né, então eu vou logo fazer esse vídeo e pronto, acabou. Poderia ter sido isso aí também, cara. Poderia ter sido isso aí também. Mas enfim. Aí por outro lado, né? Por outro lado, você pega que tem gente do MBL aí que aparentemente está sendo contra essa lei Felca. Só que o Kim está fazendo de tudo para derrubar essa lei, né? E tudo mais, enfim, cara. Antes de comentar sobre isso, eu queria ler um post aqui da Janaína Pascoal, né? Que também é uma pessoa que até pouco tempo não, até acho que uns 5 ou 6 anos atrás, né? Era uma pessoa que era bem quista entre o pessoal da direita também, né? Certo? Mas hoje, aí aqui ó, professor Girafales, aqui já tá uma situação meio irônica, né? Não se trata de abraçar antipetista, trata-se de apoiar uma iniciativa importante e corajosa. A CPI proposta pelo senador Alessandro é necessária, nada além disso, gera estranheza essa sua resistência em investigar o que precisa ser investigado. Aí o Kim Paim, tia, não sou farmacêutico, não tenho como te dar remédio, me perdoa. É foda, mano. Aí um cara aqui, né, que havia escrito, ele também, né, ele tá falando do Alessandro Vieira, ele também votou pra voltar com DPVAT, esse filho da puta é um esquerdista, né. Tô vendo aqui, o cara é do MDB de Sergipe. Ó, projeto de lei 2630 de 2020, né, a lei das fake news, que era do Cidadania, né. Explicação da ementa. Estabelece normas relativas à transparência de redes sociais e de serviços de mensagens privadas, sobretudo no tocante à responsabilidade dos provedores, no combate à desinformação e pelo aumento da transparência na internet, né. De qualquer forma, né, censura. Aqui, ó. Mas ele é petista. Senador Alessandro Vieira declara apoio a Lula. Senador por Sergipe revela erro por apoiar Jair Bolsonaro. Foi o que eu havia dito, né, no começo do vídeo. E cita critérios como respeito democrático para apoiar petista. Olha, o que tem mais na direita, cara, muito mais do que na esquerda, inclusive, né, é oportunista, cara, né. Textão de um cara que apoiou isso aqui. Aqui ele tá falando que o Kim apoiou o Alcolumbre e o Mota, né. Aí, Alessandro Vieira, por isso nunca, jamais vote em polícia. Cidadão sergipano, senador, delegado, pai de Gabriela, João Pedro e Mariana. Rapaz. Aí, para, Kim, essa briga tá muito chata. Consta não tem essa picuinha com você como você tem. Cara, eu já vi o Constantino dando diversas alfinetadas pra cima do Kim Paim, cara. Já vi diversas vezes isso aí, né? Eu acho que o Kim tá sabendo disso. É por isso que ele também solta suas alfinetadas de volta. Vocês quando pegam no pé não param. O foco é outro. O Consta trabalha pro Flávio, isso eu não sabia. Você tá desviando o foco. Daqui a pouco vão achar que você não tá nem aí pro Flávio, pro Senado. Aqui. Isso aqui é o Chiquini, né? O Jeffrey Chiquini.
Sabe quem votou contra a Lei Felca? Todos os deputados do Novo. O Novo foi o único partido que orientou o voto contra essa lei de censura. Rapaz, tô vendo aqui. Vamos ver. A capivara do Alessandro é grande, nem essa direita limpinha consegue esconder. Além de ser contra classificar a PCC e CV como grupo terrorista, se mostra claramente um baita de um ditador. Aí aqui, ó. Lei Felca. Aí. Cavalo de Troia, né? Censura e controle da internet. É pra proteger as crianças, meu. Aí Felca, filha da puta. Ferrou o país inteiro. Geral vai ter que usar VPN, filha da... rapaz. Aí então, eu tinha falado com o Kim, né? Pô, o Kim, mas o Kim, ele tá... Ele quer acabar com essa lei, né? E tudo mais, cara, mas o Kim, até poucos anos atrás aí, né, eu vou ter que repetir sempre, cara, porque vai ser sempre necessário, né? O Kim, assim como todo o MBL, né? Eles foram a favor do fica em casa, eles foram a favor da obrigatoriedade das vacinas, certo? Então a partir disso aí você já saca que, olha só, esse maluco não é exatamente a favor da liberdade. Inclusive ele foi a favor de uma lei, né? Bom, eu não sei se ele era a favor do projeto, né? Mas acontece que essa lei aí consistia em que se o Estado te pegasse com notícias falsas, né, pela internet, ele teria o direito de varrer a sua vida de cima a baixo para constatar que você não era autor daquilo ali, né? Então, cara, o pessoal não é a favor da liberdade. E tem outra coisa, né? O Guto Gastarias, que também é do MBL, né? Ele havia soltado aí um post, né, sendo a favor da Lei Felca, certo? Então, bicho, não dá pra você... É por isso que eu falo, cara. É por isso que eu falo, por mais que o MBL não seja da direita, né? Ele se põe como direita pra todo mundo. Então a gente tem que combater, né, esse pessoal aí também. E quanto à Lei Felca, cara, eu quero ver o Felca fazendo um vídeo, se manifestando também pessoalmente contra essa palhaçada aí, cara. Porque, ó, pra encerrar esse vídeo, é mais censura, cara. É mais censura, bicho. Sacou? Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos ver, peraí. Bom, vou ter que entrar no meu perfil aqui pra exibir pra vocês um negócio aqui. Tá. Aqui, ó. Aqui, esse maluco aqui, esse William Tavares, é um dos grandes críticos do MBL aqui no X, né? Aí, enquanto todos nós aqui denunciávamos que o vídeo do Felca não era para defender as criancinhas, mas sim servir de prelúdio para uma censura institucionalizada, o MBL aplaudia, inclusive chamava o Felca de craque do jogo. Hoje o MBL finge que sempre foi contra, inclusive faz postagens contra a Lei Felca. O MBL não é lado, é erro. Vamos ver aqui? Aqui o que o Guto Gastarias havia escrito, né? Depois de declarar guerra ao Tigrinho e a máquina de arrancar dinheiro dos pobres... Deixa eu passar o helicóptero aqui. Depois de declarar guerra ao Tigrinho e a máquina de arrancar dinheiro dos pobres, Felca expôs ao Brasil inteiro um influenciador que fez da exploração e da sexualização de menores uma fábrica de dinheiro. Mas acontece que, cara, eu queria saber se algum MBLoide aí da alta cúpula, né, tipo o próprio Guto, havia reclamado sobre o porquê de até hoje a não prisão da mãe da Camilinha, cara. Né? A Camilinha, né? Bom, eu havia dito que ela estava sendo explorada pela mãe, certo? Ela alugava a filha pro Ítalo, né? E por que que o Ítalo, só o Ítalo havia sido preso, né? O Ítalo e o... ia falar o marido, o companheiro dele lá, cara, e não a mãe dela.
A mãe da Camilinha tinha que ser presa também, cara. Porque, ó, vou falar aqui de novo algo que eu havia dito há semanas atrás, né? Inclusive eu fiz um vídeo aí comentando que, porra, cara, ela tem que ser presa de qualquer forma. A mãe da Camilinha, se ela não tivesse disposta a alugar a própria filha, né, pro Ítalo, né, nada disso aí teria acontecido, cara. Certo? Ela era o principal produto do Ítalo Santos. E aí, por que a mãe da Camilinha não tá presa até hoje? Ela tem que ela tem que ser presa, cara. Ela tem que ser presa, cara. Mas vamos lá. Parabéns pela coragem de mexer no vespeiro e, ao contrário de muitos youtubers, não se calar ou se aproveitar perante absurdos. E falando em youtubers, né? Em relação à criançada e os adolescentes que acabaram sendo prejudicados por essa lei Felca aí, né? Porra, mano, comecem a cobrar esses youtubers aí, os quais, inclusive os que vocês são fãs, né? Que fizeram L, sacou? Porque de qualquer forma, indiretamente, eles contribuíram para esse estado de coisas, cara. Certo? Eles contribuíram para isso. Rapaz. Aí aqui, ó, MBL é a favor de censura mesmo. Então, foi o que eu havia dito, né, alguns minutos atrás, que o Kim, ele era a favor de uma lei aí, né, a qual, se a pessoa tivesse... Bom, eu vou até reproduzir aqui, né, aqui o que o sujeito havia perguntado pro Kim, ó. E se eu fui enganado pelo candidato Y, ou sei lá quem, e divulgar a notícia também? Ele tá falando sobre notícia falsa. Quem vai julgar se eu sabia ou não que a notícia é falsa? Aí o Kim: cabe a quem acusa provar que você sabia. Um procurador poderia quebrar o sigilo de suas mensagens e verificar se você realmente não sabia que era fake news. Aí. Estão falando que esse maluco, mas ele tá lutando contra... Ok, cara, ele até pode, né, estar lutando. Eu não sei se isso é verdade. Antes de fazer esse vídeo eu não havia checado, né. Mas, pô, intrinsecamente, intimamente, ele é contra a liberdade. Aí você já chega à conclusão, olha só. Então quer dizer que ele está fazendo isso aí, essa luta contra a lei Felca, para aparecer. Então é isso aí, pessoal. Aí por outro lado você pega que tem gente esquerdista aí, né? Mas acontece que o que é mesmo? A vereadora bolsonarista aqui, ela havia pintado a cara de preto. Isso é, cara, mas acontece que esse tipo de prática, e eu acho que mais pessoas deveriam, né, explanar que o blackface, ele não é crime aqui no Brasil, cara, e ele não tem ligação com a história do Brasil, sacou? Aqui, ó, o que eu havia escrito pra... isso não é crime e não tem significado cultural no Brasil, delícia, é coisa dos Estados Unidos. E tem que ficar falando isso aí pra gente que odeia os Estados Unidos, mas que faz questão de pegar alguns maneirismos progressistas de lá pra cá, né? Ela sabe muito bem que isso aqui não é crime, não tem nenhuma representação cultural aqui no Brasil, né? Aqui, ó. A hipocrisia bolsonarista não tem limites, é blackface e fraude eleitoral. Não falha nunca. Quem destila ódio sempre tem culpa no cartório. A deputada Fabiana Bolsonaro, que eu não sei se tem alguma ligação familiar com o Bolsonaro, eu acho que não, que protagonizou aquele episódio asqueroso de blackface na Lesp para atacar o deputado Filipão Hilton. Filipão Hilton, esse que é negro e que hoje isso parece até... Cara, agora está em apuros diante dos fatos em sua performance tenebrosa. A deputada disse em todas as letras que é uma pessoa branca, mas a internet não perdoa. Então quer dizer que não pode nem falar que é uma pessoa branca. Mas a internet não perdoa e foi ver que ela declarou-se negra ao TSE para abocanhar mais recursos do fundo eleitoral. Eu não sabia disso aí não, cara. Ou seja, na hora de pegar... tô sabendo disso aí agora, cara. Ou seja, na hora de pegar o dinheiro público destinado a políticas de inclusão, ela é negra. Cara, mas acontece, porra. Você vem falar isso aí e vem endossar o que o Flávio Dino fez de alguns anos pra cá, cara. O cara que começou, né, enquanto candidato aí, enquanto pleiteando um carguinho político aí, como branco,
certo? Ele se pôs como branco, aí depois, né, mudou para pardo, aí agora é negro. E aí? E aí? Como é que fica a situação aí, Luna? Porra, bicho, você também é hipócrita, bicho. Também é hipócrita, né? Ou seja, na hora de pegar o dinheiro público destinado à política de inclusão, ele é negra. Na hora de fazer política, usa o racismo. Ó, já falei que esse negócio de... Na hora de fazer política, usa o racismo e a transfobia como... Cara, mas o que teve de transfobia aí do que ela havia dito? Inclusive a gente vai ver o vídeo aqui, né? A deputada precisa ser... Não faz. Bolsonaristas que destilam ódio sempre têm culpa no cartório. Aquela deputada que fez blackface na Assembleia Legislativa declarou-se negra pro TSE pra ver se conseguia mais recursos do fundo eleitoral. Pera aí. Pardo não é negro. Então, além de você estar sendo hipócrita em relação ao que a manobra que o Flávio Dino havia feito, né? Você está sendo injusta aqui também, né? Pardo não é negro. Porra. Ah, mas acontece que ela falou que é branca e tudo, cara, mas pardo não é negro. Tá? Inclusive, né, quando você afirma justamente que pardo seria negro, você está sendo racista. Porque você está deturpando, né, a real situação, cara. É a mesma coisa de você falar que uma banana é uma maçã. Não é, cara. Não é. Sendo uma pessoa branca. Aí você entende que esse pessoal esquerdista aí, eles estão tão acostumados a deturpar, a fazer revisionismo, né, sobre uma situação de verdade, né, que eles já estão convencidos de que, olha só, cara, eu vou falar isso aqui naturalmente, normalmente mesmo, e pronto. Vendo tudo que eu vivi como uma pessoa branca. Agora, aos 32 anos, decido me maquiar, me travestir como uma pessoa negra. E agora? Eu virei negra? E aí? Vai ser caçada? Vai devolver os recursos? A deputada precisa ser responsável. Não precisa não e precisa não. Mas então é isso aí, pessoal. Então é isso aí. Complicado essa palhaçada aí de querer achar que o Felca seria... Bom, eu nem preciso comentar com você, né? Que a esquerda, ela havia considerado o Felca como uma espécie de herói, né, a partir do seu vídeo Adultização. Porra, eu vi cartaz aí na rua, cara, com a cara do Felca, né, pondo ele como se fosse um dos bastiões da... Cara, eu não vou falar o que? Moralidade não, cara, mas, tipo assim, cara, é como se fosse uma representação do que as pessoas deveriam ser, né? Mas enfim, cara. E para encerrar esse vídeo, né, você pega que mais uma vez o Brasil, ele vai ser prejudicado pela censura. Eu aposto com você que não é todo esquerdista que apoia isso aí, né, mas acontece que de qualquer forma essa galera vai fazer o L, tanto por afinidades ideológicas, né, quanto por ego, certo? Mesmo sabendo da verdade, mesmo sabendo que o Lula não vale absolutamente nada, né, eles vão votar pelo ego também, né? É por isso, cara, é por isso que a esquerda, ela não anula voto. É por isso, cara, certo? Você tem aí alguns esquerdistas que vivem de criticar o Lula, inclusive estão falando aí alguns, né, e eu já li isso aí, eu não estou inventando não, que ele estaria fazendo um governo de direita, né, e tudo mais, né, certo? E ainda assim os caras vão fazer o L, cara. Esse ano aí eles vão fazer o L. Os caras se recusam a explanar o seu descontentamento em urnas, certo? Então é isso aí, pessoal.